Graças a Deus por tudo, por aquele que nos amou até a última gota de sangue na cruz do Calvário. Graças a Deus porque Jesus pagou um alto preço. Graças a Deus que Ele nos amou primeiro. Graças a Deus que para isso se manifestou o Filho de Deus para destruir as obras de Satanás. E logo após ali ter expirado e bradado, está consumado, e ter ido até o último momento de sua vida por mim e por ti, para perdoar os nossos pecados, para nos aproximar de Deus e nos garantir uma vida eterna. Ainda assim, ao subir ao Pai, Ele enviou o seu Espírito Santo, para que não estejamos só, para que não lutemos só, não caminhemos só e nem na força do nosso braço. Graças a Deus, que nos amou a tal ponto de dar o que Ele tinha de melhor, para nos resgatar do império das trevas e nos transportar para o reino de luz do seu Filho amado. E vale a pena buscar ao Senhor, tanto que Ele nos faz esse convite. Você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o seu coração. Independente do lugar, do dia, da hora, da circunstância, há poder numa oração feita com sinceridade, com fé, com amor, com fervor. Ainda que muitas vezes a sua oração seja através de gemidos, de lágrimas, de dores, de aflições, mas lá dentro Ele sabe tudo que você clama, tudo que você pede, tudo aquilo que você apresenta diante dele. E Ele também declara: você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o vosso coração. Isso é maravilhoso. Olha que convite extraordinário. Clama a mim e te responderei e te anunciarei coisas grandes e ocultas que você não sabe. Também o Senhor Jesus nos chama para esse clamor. Aquele que bate, a porta se abrirá. Aquele que busca, encontra. E o que pede, recebe. Isso é maravilhoso. O poder, o valor de uma oração feita com fé ao Deus de Israel. Eu quero compartilhar com você uma experiência que ontem eu recordava juntamente com a minha mãe. Aproximadamente uns 8 anos atrás, ela viveu uma experiência extraordinária aqui na cidade de Belo Horizonte. Ela veio passear e juntamente com a minha tia Preta, que eu creio que vai ouvir essa oração, ela vai se recordar, aqui em uma das lojas no centro de Belo Horizonte, a minha mãe entrou e esqueceu a sua carteira. E logo que ela saiu daquela loja, elas foram para outros locais. E quando ela precisou de pegar o dinheiro para pagar, ela então lembrou: perdi minha carteira, deixei lá na última loja em que nós entramos. As duas retornaram e quando chegaram lá foram direto ao balcão e ali o funcionário ele explicou para minha mãe que de fato a carteira dela tinha ficado lá. Mas uma cliente encontrou e levou para sua casa deixando o seu telefone, orientando que a minha mãe entrasse em contato com ela, que ela devolveria tudo que estava naquela carteira. E foi uma surpresa, porque normalmente a pessoa encontra, deixa no balcão, o cliente retorna e então leva os seus pertences. Mas depois daquele fato, a minha mãe entrou em contato com aquela mulher que tinha recolhido a carteira dela e ela explicou que a carteira de fato estava com ela, devolveria tudo da forma que ela tinha deixado lá na loja, não tiraria um centavo, um documento. Só que aquela mulher, ela morava num bairro muito perigoso, num aglomerado aqui em Belo Horizonte. E ela alertou a minha mãe que ela não iria até a casa desta mulher, mas marcaria de encontrar na entrada do bairro e então naquele horário marcado, naquele dia, ela desceria e entregaria nas mãos da minha mãe todo o seu pertence. E de fato foi assim. Eu estava trabalhando no dia, entrei em contato com meu esposo, expliquei a situação e ele então a acompanhou, porque ele conhece Belo Horizonte, ele é nascido aqui, conhece muitos locais, sabe da periculosidade, inclusive de muitos bairros, e ele foi com ela e marcaram de encontrar e como tinha sido marcado. Aquela mulher desceu do local que ela morava e encontrou com a minha mãe e com meu esposo, ali no local marcado. E quando aquela mulher colocou nas mãos da minha mãe a carteira dela, ainda falou com ela: abre a sua carteira, confere se está tudo aí dentro. E a minha mãe abriu e viu que estava tudo lá
da forma que ela tinha deixado. Documentos, papéis, o dinheiro, e a minha mãe até constrangida por aquele momento que foi único na vida dela, porque hoje em dia tá difícil acontecer isso. Uma pessoa que você nunca viu pega a sua carteira, leva para casa dela e promete entregar com tudo dentro. E como uma forma de gratidão, a minha mãe ofereceu a ela uma certa quantia para agradecer aquela tão nobre atitude. E para surpresa da minha mãe e de muitos, aquela mulher não aceitou um só centavo. Pelo contrário, de uma forma surpreendente, ela olhando para minha mãe, ela falou com ela: eu não quero um centavo, eu quero que você ore pela minha vida e pela minha família. E aquilo deixou minha mãe estarrecida, deixou minha mãe de boca aberta. E a minha mãe anotou o nome dela, guardou, a agradeceu de uma forma tremenda, virou as costas e foi embora com todos os seus pertences. E aquela mulher, ainda que ela estivesse precisando de alguma coisa financeira naquele momento, no lugar do dinheiro e da recompensa, ela pediu oração. É porque ela entendia no valor da oração. E para a surpresa da minha mãe também, nunca tinha visto a mulher e vice-versa. O fato da mulher ter pedido ela oração e falado com minha mãe: quando você for à igreja, leva o meu nome da minha família e ore por nós. E ontem, enquanto conversávamos e relembrávamos esse acontecido, a minha mãe falou, eu fiquei muito surpresa, quando ela falou a respeito de eu ir à igreja e orar por ela e pela família dela. Como que ela sabe que eu vou à igreja, que eu intercedo pela vida das pessoas? E nós lembrávamos disso, e é só a mão de Deus. O tamanho da cidade, ao invés da mulher deixar ali no caixa, levar para sua residência, prometer entregar, de fato entregou. Até mesmo preservou a minha mãe para que ela não fosse mais para dentro daquele bairro na qual ele morava. Ela morava mediante o perigo daquele local, aonde só entra com autorização. Absurdo, né? Mas enfim, o valor da oração, a fé daquela mulher de que o que ela precisava, o dinheiro não compraria, mas só Deus poderia prover. Jonas no ventre do grande peixe, lá dentro, nas profundezas, ele orou e Deus ouviu. Isaac orou 20 anos pela esposa que era estéril e Deus respondeu, e ela então gerou gêmeos, Jacó e Esaú. O povo de Deus debaixo de uma dura servidão no Egito, o povo clamou, o povo gemeu, o povo chorou, o povo gritava por Deus. E Deus ouviu o clamor e enviou Moisés para libertar aquele povo. Elias, diante dos profetas de Baal e também de Aserá, humanamente sozinho, ele clamou. E Deus mandou fogo do céu que queimou água. Moisés passava dias e dias no monte em oração. E quando ele voltava de lá, o rosto dele brilhava a ponto do povo não conseguir olhar para sua face. Tamanha era a presença e a glória de Deus. Jesus se retirava para orar, para falar com Deus. Daniel orava 3 vezes por dia, regularmente, era um costume dele. E foi isso que o livrou dentro daquela cova de leões famintos e ferozes. Tantos homens, Eliseu, Abraão, Noé, Jó, Davi, a maioria dos seus salmos são salmos de oração. Isaías, Jeremias, Paulo, a igreja no Novo Testamento, lá no livro de Atos, que orava intensamente. Os apóstolos oravam e Deus respondia. Deus não mudou. O mesmo Deus que operou ontem, ele opera hoje.
e vai operar eternamente. Mas a gente precisa buscar. A gente precisa, através da fé, chamar à existência as coisas que não existem como se já existissem. O poder do clamor, o valor da oração. Você me buscará e me encontrará quando me buscar de todo o seu coração. Diz o Senhor, eu já disse esse versículo no início dessa mensagem. E também, 2 Crônicas 7,14, o povo tem usado muito nesses últimos dias. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Oração, clamor, busca, fervor, dependência, intimidade. Deus tem infinitos meios para falar comigo e contigo. Mas para nós falarmos com Deus é através da oração. É voltar a entrar para o quarto sozinho, fechar a porta e falar com Deus, face a face. Pessoalidade, intimidade, sede, fome de ter contato com Deus, de falar com Deus, de ouvir a Deus. Volte a orar, volte a clamar. Demonstre através da oração o quanto você depende dele. Porque de fato sem ele nada podemos fazer. Eu retorno ao testemunho da carteira. Aquela mulher não quis um centavo. Mas ela entendia o valor da oração e falou com a minha mãe, ore por mim e pela minha família. Tiago declara isso, a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Ore. A nossa luta não é contra a carne e sangue. É contra forças do mal, principados, potestades. E nós vamos vencer através da oração, através da palavra de Deus, da consagração, da renúncia, da busca, do fervor, do jejum, da sinceridade. Ore, fale com Deus do jeito que você sabe e vai falando. Hoje você fala 1 minuto, daqui a pouco você fala 5. Daqui a pouco você tem que cuidar do tempo, senão você atrasa até os seus compromissos. Por quê? Desejo de permanecer na presença do Senhor. Busque ao Senhor enquanto se pode achar. Chame pelo nome dele enquanto está perto. A oração de um justo muito pode em seus efeitos. Ore, ore, fala com Deus tudo que está aí. Coloca diante dele. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, o mais ele fará. Vamos falar com Deus? Pai querido, Pai amado, muito obrigado por essa mensagem. Por depois de tantos anos trazer à minha memória, juntamente com a da minha mãe, esse acontecimento, ó Pai, que marcou as nossas vidas. Como assim uma pessoa encontra algo que não é dela, que tem um certo valor, e ao invés dela receber aquilo que o mundo tanto valoriza e muitos matam por causa desses valores materiais, ela desejou receber oração. Então, Senhor, nos faça voltar ao primeiro amor, a buscar a Tua face, não apenas o que as Suas mãos podem dar, mas a Sua face, o Seu perdão. Nos ensina, Senhor, a demonstrar o nosso arrependimento, a nossa dependência, o quebrantamento dos nossos corações em oração. É preciso buscar, é preciso te adorar, é preciso te amar acima de todas as coisas e entender que se o Senhor não guardar a casa, ninguém mais guarda. Se o Senhor não edificar, ninguém mais edifica. Mas quanto mais buscarmos ao Senhor, mais encontraremos. Mais renovados, curados, transformados, libertos seremos. Então, Senhor, nos ensina a buscar enquanto é tempo. Porque os mortos não podem louvar ao Senhor, não podem mais buscar ao Senhor. Então, nos ensina a buscar hoje, enquanto é tempo. Porque chegará o tempo em que não dará mais tempo. É o que eu te peço, eu abençoo cada vida que me ouve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?